Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar então sobre... hoje é feriado, né? Dia 2 de novembro de 2021. Vamos falar então sobre esse interesse, né, que a gente tem, e essa história do Dia dos Fiéis Defuntos. Hoje é Dia dos Fiéis Defuntos, ou mais popularmente chamado Dia de Finados. Bom, para você que não sabe, desde criança a gente é acostumado, né, no rito litúrgico da Igreja Católica. Vamos lembrar, o Brasil passou por uma colonização, um país oficialmente católico, e apenas em 1891 houve a separação entre a Igreja e o Estado. Então, muito da cultura católica permaneceu ainda na história do Brasil, né? Tanto é que nós temos vários feriados católicos. Entre esses feriados católicos está o Dia dos Fiéis Defuntos ou o Dia de Finados, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma característica sobre esse dia, né? Diferente, por exemplo, do México, né? Que tem uma celebração completamente diferente da nossa. Tem um rito no México completamente diferente, né? Lá no México, por exemplo, começa sempre dia 30 de outubro até o dia 2 de novembro. Então são 3 dias de celebração, né, de rito dos fiéis defuntos. Mas lá no México eles não falam Dia dos Fiéis Defuntos, falam Dia de los Muertos, né? Bom, mas a morte sempre foi uma coisa interessante para todos os seres humanos. Só uma coisa também para fechar o parênteses sobre o México. É interessante porque lá, naquele país, é de tradição indígena, né? Então a celebração acontece lá com uma espécie de festa, como se os mortos fossem visitar os vivos, muito porque da tradição indígena daquele país, né? Vamos lembrar, o país era asteca, maia, enfim. Outra questão também que nós temos que analisar, e mais uma coisa, se tiver um barulho de som de carro passando aqui, uma propaganda, eu estou fazendo merchan de graça, eu tenho um carro anunciando alguma coisa aqui. Mas, então, lá a celebração do Dia dos Fiéis Defuntos, cidade de Bauaneira, aqui no Brasil, cidade outra. Bom, aqui no Brasil, nós temos a tradição, muitas vezes, de reverência ao Dia dos Mortos, né? Muitas vezes de tristeza por a falta do que o falecido faz para nós, né? E isso é ilustrado muitas vezes na arte. Tem um movimento literário chamado Memento Mori. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do Memento Mori, mas eu primeiro vou falar um pouco mais sobre o Dia de Finados. Bom, o Dia de Finados, ele sempre o culto aos mortos, não culto ao morto falecido como se fosse um deus, mas olhar para o morto com um olhar de penitência e orar pela alma do morto sempre fez parte da tradição da Igreja Católica. O cristianismo é repleto de exemplos históricos disso. Desde o século II, no tempo dos cristãos primitivos, sempre houve uma reverência aos que já faleceram. Tá certo? Outros exemplos também. No século XIII, foi consagrado, foi decretado por uma bula papal que o dia 2 de novembro, posterior ao dia dos santos, seria o dia dos mortos, né? O dia dos fiéis defuntos. Mas 3 papas, já no século IX, já no século XI, perdão, já falavam, né, de orar pelos defuntos. Eram os papas Silvestre II, João XVII e Leão IX. Todos os 3 papas já falavam da gente fazer essa oração aos fiéis defuntos, né? E a data foi escolhida um dia depois do dia de Todos os Santos, né? Só voltando um pouquinho no México para encerrar, que eu gosto mais eu acho interessante como é que se dá a celebração lá. Quando os europeus chegaram às Américas,
os mexicanos, né, os indígenas, os povos originários do México já tinham uma celebração, né? A questão que os europeus fizeram foi adaptar o seu calendário, né? Aquele conflito sempre que se dá, o pagão e o cristão, né? E é isso. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre Memento Mori. Memento Mori, né? Eu estou errando. Memento Mori é um movimento artístico iniciado na Idade Média que retrata a imagem sobre a morte, né? E é muito raro você encontrar, o Gregório do Vivier até falou sobre isso no programa dele, é muito raro você encontrar alguma obra de arte que não retrate a morte, né? Praticamente todos os quadros, pinturas, literatura, filmes que você for procurar tem Memento Mori. Por exemplo, o 15 da Raquel de Queiroz, que nós já abordamos aqui no canal, por exemplo, fala sobre a morte de uma criança depois de comer uma mandioca brava. 100 anos de solidão, sobre a criança Rebeca que chega no povoado trazendo um saco com os restos mortais da família dela. Que mais? Outro exemplo. Assassinato da Academia Brasileira de Letras, do Jô Soares. É sobre assassinatos na Academia Brasileira de Letras de escritores. Entre as mais variadas obras de arte, retratam sobre a morte, né? Para tentar dar não um conforto, mas dar uma explicação sobre a vida, né? Porque a morte infelizmente também faz parte da vida, a nossa dor também faz parte, tá certo? É isso, né? A tradição protestante inicialmente também fazia referência ao Dia dos Mortos, mas poucas igrejas protestantes ou evangélicas, como queira chamar, fazem esse tipo de cultura, de culto, né? Os que já se foram, a maioria não fazem, mas tudo bem, né? Faz parte da tradição de cada religião, certo? É isso, muito obrigado por ter assistido esse meu vídeo, né, sobre o Dia de Finados, que é o dia de hoje. Bom feriado para você que está assistindo. Eu não vou hoje ao cemitério, que eu gosto de ir um pouquinho antes, né? Eu vou sempre em outubro. É isso, os lutados a vencer, vidas negras importam. Fora Bolsonaro, até o próximo. Tchau.